ataque. O Bahia não tem um centroavante que bata no peito e fale, sou centroavante de time que vai brigar por título. Não, não tem. O Bahia ainda tem zagueiros que precisam, né? Então, desde o goleiro até o centroavante, o Bahia precisa, para mudar de patamar realmente, contratar 7, 8 Everton Ribeiros. Fala galera, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bola de Fora. E hoje iremos falar mais uma vez sobre a contratação de Everton Ribeiro. Mas dessa vez vamos olhar a análise dos comentaristas, principalmente dos comentaristas do Sudeste, sobre essa contratação e como está repercutindo lá fora essa chegada do Everton Ribeiro no Bahia, né, após sua coletiva, em que ele falou sobre algumas metas que ele tem para esse ano de 2024 com o Bahia, falou até de Libertadores. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e ver o que o pessoal da imprensa no Sudeste, mais principalmente o pessoal da ESPN, Sport TV, o que eles falam sobre a chegada do Everton Ribeiro no Bahia. Bora, Bahia! Olha quem tá sorridente aqui na tela do F. Tava na Premier League, você já me traz aqui pro Brasil de volta. Você me avisa antes, né, mano? City, né? Então tem uma conexão ali, né? Grupo City. Everton Ribeiro falando já como jogador do Bahia. Vamos lá. A minha ambição é do tamanho do Bahia, é olhar pra cima realmente, mostrar que o Bahia veio pra se encaixar na parte de cima da tabela, de estar brigando por coisas grandes. Não é à toa que é bicampeão nacional. Então temos que ter isso em mente, não só eu, como a nossa equipe, é pensar grande, pensar em surpreender, né? Acho que essa é a palavra, surpreender a todos. O que me apresentaram é um projeto muito ambicioso, um projeto uma grandeza enorme, e isso me motiva. Novos desafios, acho que eu precisava disso também, de novos desafios para eu poder novamente buscar títulos, buscar marcar a história. As palavras são fortes do Everton Ribeiro, né? Surpreender, projeto ambicioso, ganhar títulos, fazer história. Tá nesse caminho o Bahia ou é um exagero ainda dizer isso? Não, demonstra, principalmente com a chegada do City, né, do grupo City, que sofreu na temporada passada, que nessa temporada a coisa vai ser diferente. Pelo menos está montando um elenco para isso. Está com um projeto para isso. E o planejamento de futebol deles é justamente para que nessa temporada, não sei se vai bater título, mas é para brigar ali por vaga em Libertadores da América, por competições. Não duvide do Bahia nesta temporada. Vamos colocar o Eugênio na parede, porque o Eugênio falou agora. Se o Corinthians vai atrás do Gabigol, ele está mostrando força no mercado, não é isso? Grandeza. Agora eu quero ver se você vai falar diferente do Bahia. Estamos de olho em você, Eugênio. Diga. Há uma diferença entre Gabigol e Everton Ribeiro, que é a diferença de idade. O Gabigol está com 27 anos, não é isso? Isso. O Everton vai virar 35. O Gabigol está no auge da carreira dele, pelo menos na teoria, né? Carreira teoricamente, de futebol. Né? Aquele é o momento, né, em que você, dos 27 aos 30 anos, é quando você está com muita experiência já e ainda com uma condição física excelente. Depois a coisa vai mudando. O Everton Ribeiro é uma bela contratação do Bahia, mas não é no peso que teria a contratação do Gabigol por um outro clube, seja o Corinthians, seja qualquer outro, nesse momento. Mas não é de peso por causa da idade? Qualifica muito. Não, estou falando, não é do mesmo peso do Gabigol. Essa é a diferença que eu estou colocando. Sim, é um jogador que vai mudar o padrão do Bahia, que coloca o Bahia numa outra relação. Porque é um investimento. A gente viu um Bahia no primeiro ano do City ainda montando um elenco. Teve uma contratação grande de jogadores no início da temporada passada, outros vieram no meio do ano, que deram uma melhorada no elenco, mas ainda não era um time, e por isso brigou contra o rebaixamento, comparado aos melhores times do Brasil. E a chegada do Everton Ribeiro ainda não coloca o Bahia entre os melhores times do Brasil. Vai melhorar o nível técnico do time. As chegadas dele, do Jean Lucas, que está para ser anunciado oficialmente, e de outros que têm sido falados aí no Bahia. Caio Alexandre.
são jogadores que vão melhorar o time do ano passado, mas ainda não colocam o Bahia no patamar dos melhores times do Brasil, daqueles que vão disputar título. Acho que é uma coisa progressiva. Sim. Ele vem... Precisa de mais. O Everton Ribeiro não vinha sendo titular no Flamengo, por exemplo. Né? Ele vem, o Flamengo fez proposta, mas uma proposta diferente da do Bahia, porque para ele não era uma prioridade. Ele passa a ser o carro-chefe do Bahia ao lado do Cauli, que é um jogador mais jovem. E que o Bahia está segurando. Que o Bahia está segurando, que não é fácil segurar porque ele se destacou muito ano passado. Então é preciso encorpar o time em quase todas as posições. No ataque, o Bahia não tem um centroavante que bata no peito e fale, sou centroavante de time que vai brigar por título. Não tem. O Bahia ainda tem zagueiros que precisam, né? Então, desde o goleiro até o centroavante, o Bahia precisa, para mudar de patamar realmente, contratar 7, 8 Everton Ribeiros. Então, é uma coisa de cada vez. Melhora, a gente está vendo um movimento no Bahia no mercado, de melhorar em relação ao ano passado, mas não ainda para alçá-lo ao primeiro patamar do futebol brasileiro. Gostei de pressionar o Eugênio, porque eu concordo com você. Obrigado. Provavelmente seremos xingados por alguns torcedores do lindo Bahia, mas é a realidade. Tem que melhorar ainda mais para brigar com as feras. Quem são as feras? Galo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, campeão da Libertadores, não dá para tirar. E manutenção de elenco, né? Mas essas ações, elas mostram realmente um Bahia em crescimento. A manutenção do Cauli e a chegada do Everton Ribeiro já Força são no dois mercado. sinais de força maravilhosos. Mas precisa mais, ou não? É que mostra que, desculpa, Luke, mas mostra que tem dinheiro e não tá assim vendendo. Vem um clube e vou te oferecer tanto. Não, eu tenho dinheiro para manter ele aqui por esse tanto. Então, É um outro momento em relação à história do Bahia. E o Everton Ribeiro Isso é também, óbvio. porque outros clubes queriam o Everton Ribeiro. Exato. E assim, até comparando com a história do Gabigol, pra mim esse é o posicionamento do Bahia ideal. Nenhum alarde. Do nada surgiu a história e já estava praticamente certo. E até falando... Uma cutucadinha no Corinthians? Eu acho que sim, foi. Porque assim, acho que esse é o posicionamento que tem que ser. Eu concordo assim, com você não você. tem que fazer alarde de alguma coisa de possibilidade, por mais que mostre a pretensão, como o Eugênio lembrou bem, de um time que quer se impor no mercado, mas isso também às vezes acaba se prejudicando em relação ao torcedor, quando você não consegue, gera uma expectativa de quem possa vir no lugar desse jogador que não veio. E o Bahia foi lá, certeiro num jogador que todo mundo queria, porque ainda pode entregar bastante. Mas eu vou muito na linha que vocês colocaram. Acho que não dá pra achar que veio o Everton Ribeiro e que agora já é um time que mudou de patamar. A gente tem que lembrar que o Bahia é um time que escapou do rebaixamento na última rodada. E isso não pode ser ignorado. Mas tem a demonstração de força, pra mim, que já são 3. A contratação do Everton Ribeiro, você segurar o Cauli com um desejo do Palmeiras da forma como foi. E a partir do momento que você anuncia um técnico como o Rogério Ceni, no meio da temporada, numa situação bem delicada, o Rogério poderia não ter pego, para mim é um dos principais técnicos brasileiros na atualidade, ele poderia não ter pego se ele não acreditasse no projeto. Ainda mais assinando um contrato até 2025, então não é um contrato que ele assinou pontual, de repente depois eu vejo se continua ou não. Não. Ele assinou por 2 anos e meio, né? Quase 2 anos e meio quando ele assinou. Então mostra muito a gente pode ver o Bahia de 2 formas. Ou o time que quase caiu, ou o que ele quer se tornar. E acho que os últimos sinais com o Rogério, segurando o Cauli por enquanto, o Everton Ribeiro, eu acho que ele dá um sinal muito mais dessa segunda versão. Só que chegar nessa versão aí, ainda falta muita coisa. Não é que o Bahia já está entre os principais candidatos aos principais títulos do Campeonato Brasileiro, mas ele dá sinais que ele pode chegar nesse patamar. Perfeito. Você deu o gancho para a gente mostrar uma tela com números de Everton Ribeiro trabalhando com o Rogério Ceni. Se encontraram no Flamengo. Foram campeões brasileiros. Sim. Olha aí, mapa de movimentação de Everton Ribeiro com o Ceni no Flamengo, sem contar o estadual. Muita movimentação por todo o campo, mas um destaque para o lado direito, né, Eugênio? Assim, naquele momento do Flamengo, né, naquele desenho que o Rogério Ceni fez no Flamengo, ele era o cara do lado direito, né? Ele fazia aquele espaço, claro. Eventualmente pingava em outra parte do campo, mas você vê ali que é muito concentrado, né, numa intermediária pela direita, sem ir tanto ao fundo assim. Que é um meia pela esquerda, pela direita, que trazia a bola para o centro para ajudar na construção.
Basicamente também um espaço que ele ocupou muito com o Jorge Jesus, né, que tinha saído não fazia tanto tempo assim do Flamengo, quando chegou o Rogério Ceni. O Rogério que redesenhou algumas questões no Flamengo, especialmente colocando o William Arão como zagueiro, né? Adaptando o Arão como zagueiro, mas não mexeu naquele grupo da frente ali. E o Everton Diego Ribeiro jogava mais de meio campista mais recuado, não era? Sim. Com o Rogério Ceni, né? Porque quando o Arão passa a ser o zagueiro, ele reconduz o Diego ao time. Agora, não sei se vai ser assim no Bahia, se ele vai jogar ali, aberto. Pode ser que sim. Pode ser que ele jogue aberto. Talvez o Rogério o use mais por dentro. Esperar uma montagem de time que o Rogério vai fazer a partir das contratações que ainda estão chegando. O Caio Alexandre, pretendido por muitos clubes, um deles o Palmeiras, está perto de fechar com o Bahia também, que está perto de fechar com o Jean Lucas, que começou bem no Santos, terminou muito mal. Mas é um bom jogador, não é? E o Bahia está de olho, o Eugênio falava de um atacante, o Bahia está de olho no jogador do Fulham, né? Que é o Carlos Vinícius, que também é pretendido pelo Palmeiras. Grupo City aqui, ó. Aí chegando ali, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Carlos Vinícius. Fica um time forte, fica bem forte. Mas é o que a gente falou, assim, por enquanto, acho que dá bons sinais, mas a gente tá falando já de 3 nomes que ainda não estão no elenco. Então aí, com esses 7, 8 Everton Ribeiro, como o Eugênio colocou, aí acho que aí a conversa é outra. Mas por enquanto não dá para colocar o Bahia nesse patamar, mas acho que o caminho é bastante promissor pro torcedor. Como você imagina o Everton Ribeiro com o Ceni no Bahia? Ou é difícil imaginar antes, pensar? É difícil imaginar, até pela combinação com o Cauli, assim, até porque são jogadores que podem alternar, tanto jogar centralizado ou um pouco mais pro lado. Eles vão ser os 2 articuladores, vai ter algum jogador mais aberto que o Bahia vai buscar para ser titular ou não. Então, assim, acho que vai depender muito ainda do que o Ceni tem em mente. E ainda por a gente falar de um time que ainda vai Ademir jogou muito por ali, não jogou? Também. E aí é um jogador que daria uma característica diferente, né? Bem diferente. De mais profundidade. Daria para jogar os 3 perfeitamente, mas vai mudando as características. Tem o Biel. Exato. Então, assim, é difícil você projetar agora o que... Acho que só na cabeça do Ceni que deve ter isso. Olho Ferrão, o olho de Natália Ferrão, no Bahia, de tanta gente. Vamos mandar um beijo para Ivana do Bonfim? Ivana do Está Bonfim. entusiasmada com... Van falou, agora esqueça. Ah, é? Teve isso? Agora esqueça. Ivana do Bonfim, entusiasmada com as contratações do Bahia, Natália. O Bahia. É difícil pensar num time que ainda não tem o seu centroavante ali, como disse o Eugênio, para pensar na forma como o Rogério vai idealizar esse Everton Ribeiro. Para mim, o Everton Ribeiro, eu centralizaria ele um pouco mais, deixaria ele um pouco mais ali próximo da entrada da área, o cara para distribuir a jogada, dependendo de quem foram os teus jogadores que vão atuar pelo corredor. Acho que você pode tirar bastante dele na qualidade do passe dele. Ele é um cara que, com um toque, ele tira 2 jogadores e põe um na cara do gol. Então, eu centralizaria um pouco mais ele. Eu gosto disso que você falou, o Everton Ribeiro próximo do gol. Ele dá bons passes. Com o Tite no Flamengo, ele terminou a temporada jogando assim, como reserva do Arrascaeta, mais por dentro ali, mais centralizado. Por que não no Bahia? Pode jogar com o também. Rogério Ceni. Aí é questão de como o Rogério vai desenhar o time dele. Eu desenharia em torno do Everton Ribeiro. Mas aí você não pode abrir mão do que o Cauli também proporciona para o time. Mas aí você combina... Usar os 2 ali. Você combina. Como é que você vai definir o espaço dos 2 no time para a partir daí montar o resto? O Bahia não tem... Não vai ter Copa Sul-Americana, né? Não. Então é Copa, mas mesmo assim é muita coisa. Ou pegou no finalzinho ali. Eu acho que pegou assim no final. Mesmo assim é Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quem não cai, quase certamente vai para... Mas acho que não, acho que ele e Vasco Bahia, não. Ele Vasco e Bahia o Cruzeiro se pegou. livraram o do Cruzeiro rebaixamento. pegou. Ele e Vasco Cruzeiro, a partir do Corinthians Cruzeiro. pegaram. Vasco e Bahia não pegaram, não pegaram, não. Nenhuma zona de... Falei até por causa do número de competições que a gente sabe. O Everton Ribeiro já com 35 Copa do anos. Brasil, Copa Nordeste, Campeonato Estadual... E Campeonato Brasileiro.
Vamos começar com o mercado, então, com os movimentos do mercado. Vamos mostrar a apresentação do Everton Ribeiro. Foi apresentado no Bahia, né? O novo reforço do Bahia. Aliás, o Bahia vem com movimentações que até através do Everton Ribeiro, né? Porque ter o Everton Ribeiro no elenco é um atrativo para quem está pensando em se movimentar, né? Até através do Everton Ribeiro nos mostra que não vem para brincadeira em 2024 não, hein, Jéssica? O Everton falou até em Libertadores já. Eu acho que a torcida do Bahia está vivendo um sonho, né? De uma equipe que está consolidada, se estabilizando. No mercado, o Bahia já se apresenta com uma força bem diferente do que estava todo mundo acostumado. É um novo Bahia, sem dúvida. E dessa vez com uma contratação de um peso enorme. O Everton Ribeiro poderia escolher, né, algum time do Brasil para jogar. Ele escolheu o Bahia, viu um projeto que o cativou e eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença. O contexto, né, do que ele representa para o Bahia é um pouquinho diferente do Flamengo, onde ele era ídolo, mas no Flamengo ele vinha perdendo espaço por uma questão física também, né? E também do futebol que o Tite quer desenvolver hoje no Flamengo. Agora, no Bahia, ele pode ser o grande personagem, né? Talvez ele não seja titular em todos os jogos ou não por 90 minutos, mas ele é um cara que tem qualidade demais para fazer o jogo acontecer. Faltou um pouco de qualidade, de refino no toque da bola no ano passado no Bahia. Acho que esse ano o Bahia vai ter isso de sobra. Pode solucionar, pode já ter solucionado isso com o Everton Ribeiro. Ele falou na coletiva, Luiz, que precisava disso. Aspas para ele, isso, no caso, são novos desafios para poder novamente buscar títulos, marcar história. E aí ele lembra que de tudo que o Bahia apresentou, de tudo que prometeram para ele, até agora já foi cumprido. E que ele está muito surpreso, inclusive com a recepção, né? Que recebeu, surpreso, obviamente, positivamente, né? Porque falaram que seria um presente para a torcida e ele foi recebido exatamente assim, quando chegou a Salvador. Eu acho que é uma conexão de várias coisas, né, Mari? Do lado do Everton, um carinho renovado, uma confiança elevada também pelo projeto apresentado, pelo atrativo que esse projeto traz, pelos jogadores que esse projeto traz também, porque a ideia de um meio de campo é a manutenção do Cauli com o Everton Ribeiro, a chegada do Jean Lucas e a possibilidade do Caio Alexandre ser confirmado já nessa semana, jogador que foi destaque do Fortaleza na última temporada, interessava ao Palmeiras também. Houve uma negociação muito avançada no fim do ano passado, mas que não evoluiu e agora com a entrada do Bahia pode evoluir. Isso tem muito a ver com a chegada do Everton e com essa elevação de confiança para os novos reforços e também para a torcida, que é uma torcida gigantesca, é uma torcida muito carente de grandes ídolos por conta da situação financeira de alguns clubes do Nordeste. Isso passa pela centralização do poder aqui no futebol do Sudeste, a gente sabe muito bem, parte de mercado, parte de torcida, parte de direito de transmissão, e eu acho que esse pontapé inicial que o Bahia está dando com o Grupo City, além da evolução que Fortaleza e Ceará vem tendo nos últimos anos também, ajuda a globalizar um pouco mais o futebol no Brasil, que é um país continental, a gente sabe muito bem disso, e o Everton Ribeiro, mesmo que indiretamente, está tendo um papel super importante nessa transformação feita através do Grupo City e feita através do Bahia também, Mari. Então eu estou bastante empolgado com essa chegada e também com a chegada dos novos jogadores. Então vamos ouvir Everton Ribeiro, agora novo meia do Bahia. Acho que esse projeto novo, um projeto ambicioso, com um grande sonho, né, de estar representando tão bem essa camisa, isso me motivou, me trouxe aqui, me fez escolher, optar pelo Bahia, vestir essas cores, essa camisa. É um privilégio, então acredito que tem tudo para dar certo. O Nordeste muitas vezes acaba ficando para trás, mas esse é um movimento que pode mudar isso, é o que a gente acredita, de botar o Bahia no lugar que ele merece, que é disputando títulos, brigando lá em cima da tabela, indo novamente para a Libertadores. Então isso tudo me move, me motiva, me deixa muito feliz de estar aqui e acredito que com o time que está montando, com os jogadores que já estavam aqui, tem muita qualidade. O Rogério também um treinador excepcional. A gente tem tudo para fazer um grande ano e estou muito feliz de estar aqui. Ainda segundo o Everton, o Bahia é uma equipe a ser olhada diferente, aspas dele. Já era antes dele chegar, agora então mais ainda, né? É isso aí, torcedor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para que outros torcedores fiquem sabendo aí como que está sendo essa repercussão e a dúvida, né, que o Grupo City vem causando na cabeça dos cronistas do Sudeste do que será esse novo Bahia. Fiquem ligados aí e até a próxima.